Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, amigos, mais uma vez continuando aqui o nosso conteúdo, né? E agora para falar a parte final do artigo 126, né, que faltou falar a respeito do parágrafo único, né? E de fato é de fácil compreensão, porque o parágrafo único, basicamente, ele faz uma remissão ao artigo anterior, né? E isso levando em consideração as qualidades pessoais da vítima, tá? Então, a doutrina acaba apelidando esse parágrafo único como um tal do dissenso presumido. Dissenso presumido, a palavra dissenso é exatamente o contrário de consenso, né? E quando se fala dissenso presumido, ainda que a vítima tenha consentido a realização do aborto, em virtude das qualidades pessoais dela, e evidentemente essa qualidade sendo especificada pelo parágrafo único, independentemente desse consentimento, né, que na prática realmente houve, para o legislador é como se fosse um dissenso. Então, é irrelevante o consentimento da vítima para a realização do crime de aborto. Nesta circunstância, o parágrafo único retrata que se, ainda que a vítima tenha consentido, né, em outras palavras, se diz isso, o indivíduo vai responder como se não tivesse consentimento. Isso fazendo, então, com que o agente criminoso, né, responda pelas penalidades do artigo 125 do Código Penal. Como nós estudamos no último vídeo, né, no nosso último bate-papo, trata-se de praticar aborto sem o consentimento da gestante, né? Então, ainda que de fato exista o consenso da vítima, em virtude das qualidades especiais dela, todas elas determinadas pelo parágrafo único e que é taxativo, né? Para o legislador é como se fosse um dissenso. Por isso que a doutrina apelida como um dissenso presumido, tá? Então, observem só quais são as qualidades, que tipo de vítima poderia realmente retratar essa regra, não é? Nós temos aqui a situação desse parágrafo único. Olha só, aplica-se a pena do artigo anterior, como eu expliquei, é o artigo 125, né? Se a gestante não é maior que 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, em qualquer uma destas situações, faz com que o indivíduo, né, o agente que realizou o aborto nela, responda pelas penalidades do artigo 125, tá? Então, se a vítima ela não é maior que 14 anos, isso já é suficiente para responder pelo 125. Esse é um dissenso presumido. Ou então, se a vítima, ainda que tenha mais que 14 anos, ela é débil mental. Isso, de fato, representa também a mesma circunstância. Ou então, independentemente das outras situações, se esse aborto foi provocado com violência, ou então com grave ameaça, ou então com fraude, né? O fato de enganar a vítima nessa circunstância, tá bem? Então, esta basicamente seria a representação desse artigo 126 no seu parágrafo único. Agora a gente, bem rapidamente, para a gente acabar, e aí de fato é o artigo 127, nós temos aqui as suas causas de aumento. Então, note, meu amigo, que nós temos duas causas de aumento propriamente ditas dentro do artigo 127. Então, nesta circunstância, se porventura, diante da realização do aborto, tanto faz, olha só, e observem que há um detalhe muito importante. O artigo 127 diz que esta regra só valerá no que tange ao artigo 126 e o artigo 125, tá bom? Então, não vale para a disposição do artigo 124. A gente vai entender bem daqui a pouco. Mas percebam, se diante do aborto provocado na gestante causar lesão corporal de natureza grave, aumenta-se a pena, seja ou do artigo 125 ou do 126, em 1/3, só pelo fato de ter causado lesão corporal de natureza grave na gestante. Lembre que para que ocorra o crime de aborto, é essencial, né, que pelo fato de ser um crime material, é essencial que o feto, que a criança morra. Então, aqui aumenta-se a pena de 1/3 se a mãe efetivamente for acometida de lesão corporal de natureza grave. Mas a outra vertente, a última parte do artigo 127, diz que se porventura a gestante morrer, isso então faz com que haja uma duplicidade na pena, ou a pena do artigo 125 ou a pena do artigo 126, tá? Por que não se pode aplicar
estas causas de aumento no que tange ao artigo 124. Amigos, como a gente entendeu, no artigo 124, basicamente é a própria gestante realizando as manobras abortivas. Então, nesta situação, o direito penal não pune a autolesão, pelo princípio da alteridade. Como o direito penal não pode punir a autolesão, então não se pode aplicar estas causas de aumento pelo fato da própria gestante ter realizado suas manobras abortivas e ter causado nela exatamente lesão corporal de natureza grave. Então, é por esta circunstância que não se pode aplicar a regra do artigo 127, as causas de aumentos inseridas nela, na disposição do artigo 124. Somente se aplica no artigo 125 e 126. Amigos, bem rápido hoje, bem tranquilo, e por hoje realmente é só. E no próximo vídeo, a gente então vai falar a respeito do artigo 128. Não vou começar a falar dele agora, porque nós temos várias curiosidades dentro desse artigo. Então eu preciso de um vídeo sozinho para poder falar sobre ele, tá bom? Amigos, até mais. Tchau.